Quando nós começamos a caminhar com Deus, acreditar no poder de Deus para a nossa vida, nós começamos a ouvir assim: você precisa ser um testemunho. Mas testemunho do quê? No primeiro vídeo que fizemos dessa série de reflexões sobre o testemunho, nós falamos que nós precisamos testemunhar o amor de Jesus para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o testemunho da alegria. Agora, nós precisamos nos perguntar: como testemunhar a alegria no meio de uma tribulação, no meio do caos? Como isso é possível? É sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. Fiquemos juntas para refletirmos sobre este tema. Seja bem-vinda no canal Palavra que Transforma, um canal para refletirmos juntas sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, a verdade do Pai para a nossa vida, para que sejamos transformadas e edificar a vida do outro. A Palavra de Deus diz que se conhecermos a verdade nos libertará. E essa libertação, dentro da reflexão do dia de hoje, fala sobre transformar a tristeza em alegria. Sabemos que os momentos da vida, eles podem nos trazer arrependimento, choro, tristeza, momento de luto, momento de dor física ou na alma. Mas dentro desses contextos que cada uma de nós podemos passar, nós precisamos tirar destes momentos experiências, e essas experiências nos levam a ter a esperança de que há um Deus maior, há um Deus que cuida, há um Deus que transforma o nosso coração em alegria. Você consegue entender enquanto as lágrimas escorrem em seu rosto, o seu coração ali pode estar alegre? Se você acredita que Deus tem o poder para fazer isso com você, então continue conosco e vamos refletir sobre este tema: testemunhar a alegria no meio de uma tribulação. A palavra de Deus, no livro de Neemias, ele conta sobre uma situação que o povo de Deus passava. E eles estavam num cativeiro babilônico, ou seja, numa nação fora da nação de origem deles. E num determinado momento, este povo começa a voltar para a sua nação e encontram ali uma destruição. Toda a edificação daquela região estavam em ruínas. E esse homem, então, Neemias, junto a outros, começam a reconstruir esta cidade. E só que no meio do caminho, como na nossa vida, no meio da caminhada, coisas acontecem. E há ali uma situação onde o povo entra em um desânimo de como continuar aquela situação onde havia ali um impedimento. E o que acontece? No meio daquele choro, porque a palavra de Deus começa a ser passada a eles e eles então começam a ouvir sobre a palavra. É igual quando nós começamos a ouvir de Deus sobre algo e o nosso coração então começa a chorar e arrependido daquilo que eu fazia e que agora eu preciso fazer certo. E pode acontecer neste instante sentimentos que fazem você repensar as suas decisões, repensar a sua forma de agir, repensar o seu comportamento. E neste momento a tristeza pode tomar conta do teu coração. Mas este homem, ele fala: não, a tristeza não pode estar no coração de vocês. Isso é momento de alegria, é momento de regozijo, é momento de aprender sobre Deus para que possamos daqui para frente ter um comportamento, ter um estilo de vida diferente, ou seja, um estilo de vida transformado pela palavra para a edificação. Assim como esses estavam ali para edificar uma cidade, assim também como edificar o coração, a família e toda uma sociedade que passaria a viver a partir do caos, mas transformado em alegria, transformado em solidificação do que é realmente Deus na vida deles. E essa passagem, ela está aqui no livro de Neemias, no capítulo 8, a partir do versículo 1. E descreve na palavra, e diz aqui no versículo 9, que aquele dia, o dia que eles estavam passando, lendo a palavra de Deus, era um dia consagrado, e por ser um dia consagrado, por ser um dia de alegria, de aprendizado, ele diz assim: não vos lamentei, nem choreis, porque todo o povo chorava
ouvindo as palavras da lei, entendendo que eles estavam fora e que precisava ser reconstruído algo. Mas os profetas falam: não chorem, hoje é um dia de alegria, um dia de aprendizado, um dia de transformação. E ele continua a dizer no versículo 10 que o povo precisava se envolver naquela alegria, naquela celebração. E no final desse versículo diz assim: porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor nos ensina sobre sermos alegres. E conseguimos ser alegres porque Ele está em nós. A alegria do Pai, Ele passa a ser a nossa força. Em dizermos assim: há um Deus que vive em mim, e se esse Deus vive em mim, eu preciso enfrentar as situações. E viver as situações dizendo assim: Deus é a esperança para a minha vida. E nesta esperança eu me alegrarei. Mesmo na dor, eu me alegrarei, porque eu sei que dias melhores virão. Eu sei que dias de aprendizado acontecem, dias de regozijo acontecem, dias de celebração acontecem. Esse é o nosso Deus, o Deus que servimos, onde diz que a alegria do Pai é a nossa força. E continuando no versículo 11: e os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Todos os dias da nossa vida são dias do Senhor. Todos os dias que vivemos, se entregamos a nossa vida ao Senhor, é dia de regozijo, é dia de esperança. E por ser dias de esperança, nós precisamos então nos alegrar. Tristes momentaneamente por uma situação, por uma dor, e esse momentâneo pode às vezes durar muito tempo. Mas como eu farei? Como eu testemunharei do amor de Deus na minha vida, de que a alegria dele é a minha força? Dizendo que é um Deus que vive em mim e que mesmo na dor, mesmo no choro, eu posso me alegrar, eu posso transmitir o amor dele para outras pessoas. E esta é a verdade do Pai. A alegria do Senhor é a minha força. Eu preciso tomar uma decisão nos momentos da minha vida, porque os momentos da minha vida, eles são envolvidos ou na tristeza ou na alegria, devido à consequência de algo. E aí eu preciso, em que eu vou focar? Somente nas circunstâncias de tristeza, ou mesmo nas circunstâncias de tristeza, eu me alegrarei no Senhor. E até mesmo nas circunstâncias de alegria. Às vezes nós nos envolvemos tanto nessas circunstâncias de alegria que até nos esquecemos daquele que nos fortalece, porque Ele é alegre. Então, independente da situação, nós precisamos dizer: eu vivo na paz, eu vivo na esperança, eu vivo na alegria, porque há um Deus que vive em mim. É uma decisão. Eu preciso dar o primeiro passo e dizer: Deus, mesmo na dor, eu quero ser feliz. E há dias que são dias que nos fazem mais entristecidas. E aí você diz: Senhor, neste dia, me envolva totalmente, porque hoje o dia está difícil. Não adianta mentirmos para Deus, não adianta enganarmos Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então eu preciso colocar os meus sentimentos no altar e orar ao Pai, me encher da palavra de Deus, me encher da paz que Ele nos concede. Nesta manhã mesmo eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, me envolva da Tua paz, me encha da Tua paz, porque como viver sem essa paz? Não é possível, porque a palavra diz que no mundo teríamos aflição, que no mundo temos aflição. Se temos aflição, como eu venço essas aflições? Na alegria do Senhor, que é a nossa força. Por quê? Porque Ele venceu o mundo, como está na palavra. E no Salmo 16, diz assim a palavra de Deus no versículo 8 e 9. É um salmo que fala que a nossa confiança e a nossa felicidade é a certeza da vida eterna. Então, tudo que vivemos aqui é momentâneo. É que os nossos olhos, ele é tão focado no que é tangível que nos esquecemos do que tem para nós, da eternidade com Deus. E quando nós começamos a viver com um olhar na eternidade, nós começamos a dizer: tudo aqui é momentâneo, é temporal, e se é temporal, ele é momentâneo. E a partir do versículo 8 diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim.
Então eu preciso ter um olhar para Deus. É continuamente olhando para o Pai, olhando para Ele. Porque quando eu olho para o Senhor continuamente, eu começo a ter um olhar para a eternidade. E ele diz assim: por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. O Senhor está conosco o tempo todo, é Deus Emanuel. Ele está aqui neste momento, nesta reflexão desta palavra. Se Ele está aqui e se meu olhar é continuamente nele, portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Portanto, está alegre o meu coração. O meu coração, ele precisa viver esta paz, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias de tristeza. Eu tenho que olhar para a situação e dizer: há esperança para mim, há esperança nessa situação, porque há um Deus que vive em mim. E também no Salmo 28, versículo 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. É um salmo davídico, é um salmo do rei Davi. E o rei Davi, ele passou por inúmeras situações de perseguição, de calúnia, de erros. Mesmo assim, Davi colocava no seu coração, na sua mente, o quão Deus era na vida dele, o quão Deus era a alegria dele. Como está descrito aqui: o Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele confio o meu coração. Se eu confio o meu coração no Senhor, então o meu coração se alegrará, porque a alegria do Senhor é a minha força. E no Salmo 47:1 diz assim: aplaude com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Então é um salmo de louvor, é um salmo de adoração, em dizer: obrigada, Senhor, e eu glorifico e honro o teu nome, porque o Senhor é o meu Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por tudo que Ele é na nossa vida. A respeito dessa alegria de sempre estarmos alegres, no livro de Filipenses, no capítulo 4, e também no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele fala assim: alegrai-vos sempre, sempre alegrai-vos, regozijai-vos, estejam sempre alegres. E isso não quer dizer que nós vamos nos enganar, que mesmo nos momentos de tribulação eu vou ficar dando risadas porque eu preciso ser alegre. Não é isso que o Senhor quer dizer. No dia de choro, chore. No dia de luto, viva o luto. No dia de dor, expresse a sua dor. Mas na certeza que você vencerá todos esses sentimentos, porque a alegria do Senhor está no teu coração. A alegria do Senhor estar no nosso coração é confiar de que Ele, a nossa esperança, nos levará dias melhores e nos trará um regozijo na alma, como um escudo, como um Deus que tudo pode e que a alegria dele é a nossa força. Testemunhe dessa alegria. Fale: eu estou numa situação de desconforto, mas mesmo nessa situação de desconforto, o meu coração se alegra, porque há esperança para a minha vida, há esperança para você. Testemunhar da alegria do Senhor no meio das dificuldades é se entregar a Ele totalmente. É dizer: Senhor, eu pertenço a Ti e o Senhor pertence a mim. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.